Bom dia de novo, porque agora está gravando. Só um recado, para quem não está aqui, depois vai receber uma cartinha da Manu, tá? Vocês podem avisar. Brincadeira. Bom, primeiro, estou nervosa, porque apesar da gente militar todo dia, falar de feminismo perto do Dia da Mulher dá um medo de falar umas besteiras. E aí a gente fez a lição de casa. Então, o ADZLab de hoje ele vai mudar um pouquinho a estrutura dos que são feitos normalmente, que normalmente é sempre aberto a perguntas, diálogos, trocas. O de hoje a gente vai pedir a colaboração de todo mundo para ouvir, só ouvir. E aí, quem tiver dúvidas específicas, quem quiser trocar uma ideia, perguntar algo pontual ou não, procure individualmente com quem se sentir mais confortável, com quem tenha falado e surgido a dúvida ou não. Então, a gente vai começar falando sobre o poder do discurso, o poder da gente comunicar algo. De uma certa maneira, todo mundo que está aqui é um comunicólogo, independente se tenha feito uma faculdade de publicidade, ou de design, ou marketing, enfim. Falar já faz a gente ser um comunicólogo, porque alguém está ouvindo a gente. E a gente está vivendo numa época que a gente compartilha muito, seja da nossa vida pessoal, seja no textão, seja conversando com alguém na rua, no ponto de ônibus. Então, toda hora a gente está falando. E aí, esse movimento de falar, ele é muito importante, o tão quanto é o de ouvir. Só que quando a gente fala em diversos aspectos, que é o impacto do nosso discurso. Então, a gente tem o poder de falar algo muito positivo e transformar, nem que seja o dia daquela pessoa, transformar, às vezes, um pensamento dela, ou de ferrar tudo, de foder tudo e estragar tudo, e a gente pode até desgraçar a cabeça de alguém, dependendo do que a gente fala. Então, quando a gente vai falar, quando a gente pensa em falar, tem um bocado de filtros que a gente passa antes na nossa cabeça, porque é importante, é relevante. Não tem mais como a gente falar que a gente é imune a isso. Não tem como a gente mais se esconder num lugar e falar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com esse problema, eu não tenho nada a ver com essa situação, quem está nela que resolva. Então, não tem mais como. É 2019. E ainda mais aqui, nesse ambiente, assim, que a gente vive. A gente tem um bocado de privilégio. Então, não dá mais para a gente se esconder através de desculpas. A gente tem que seguir. Então, é coisa para pepeca, né? Não é para cacete. Quando a gente pensa nesse discurso, na quantia de coisas que a gente pode falar, na quantia de coisas que a gente pode defender, na quantia de coisas que a gente pode pensar em não deixar passar mais. Porque a partir do momento que a gente conhece um discurso, a gente escuta um discurso, a gente pesquisa, a gente vai atrás, a gente é impactado de alguma maneira, a gente não consegue mais passar pano para tudo. Então, esse é o barato de descobrir as coisas, de conhecer, de buscar. A gente não passar pano mais. E quando eu falo isso, não é no sentido de eu vou lá militar, eu vou lá brigar, eu vou chegar no meu pai e vou falar um monte para ele, eu vou chegar na minha mãe, eu vou chegar naquela minha amiga que está num relacionamento abusivo e vou descaralhar um monte. Não, não é isso. A gente não precisa ficar com essa bandeira todo momento, é uma escolha sua. Eu escolho estar com a bandeira todo momento. Mas você pode ser sutil dentro do seu discurso, você pode achar o ponto de equilíbrio, que é o que você se identifica. Não é uma coisa taxada, colocada e que a gente tem que seguir. O ponto de equilíbrio é cada um que acha. Tudo que eu estou falando parece que é um pouco óbvio quando a gente pensa no discurso, na linguística e as outras coisas, mas não é tão óbvio assim. Porque achar esse equilíbrio é um ponto de autoconhecimento de quem está falando também. Então, eu saber que hoje eu não preciso mais ser agressiva para falar com alguém, eu tive que ser muito agressiva por muitas vezes para entender que não era assim que eu ia conversar, que não era assim que eu ia ter uma abordagem e que não era assim que eu ia mudar o pensamento, o padrão de pensamento de alguém. Pensar sobre isso, pensar nesse contexto, ele é
ele é complexo, dá um desgaste psicológico às vezes, cansa a maioria das vezes. E aí é sempre voltar um pouco a fita, pensar e ir adiante. E sempre pensar, qual é a minha função nas minhas conversas? Qual é a minha função dentro da sociedade? Aonde eu estou inserido? Qual é a minha função? Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na mesa de reunião, seja num brainstorm, seja num briefing, seja onde for. Qual é a minha função dentro desse cenário? E aí a gente entra na linguagem mesmo, que linguagem é parte da sociedade, linguagem é um processo social. Então, a gente pensar no nosso discurso, a gente pensa em linguagem, é um tipo de linguagem, e a linguagem, ela está viva, ela constrói os pensamentos. Pensamentos, cadeias de pensamentos severas, importantes. Então, isso é a parte que eu falei agora há pouco. Não tem como ignorar, não tem mais. Então, a linguagem, pela explicação do que ela é um processo socialmente condicionado por outros elementos não linguísticos da sociedade. Então, é complexo isso, porque tem o meu discurso, tem o discurso da Marina, o da Leandra, o do Renan, o da Rosinha. E aí todos esses discursos, eles montam cadeias de pensamentos coletivos e de comportamentos coletivos. Então, a gente tem um papel, por menor que seja, que a gente acha, né? Por mais insignificante que seja, ele está ali, ele existe. Então, isso é mais um ponto ainda que faz a gente... Será que eu estou falando o que eu estou falando é muito cocô? Será que eu estou falando tá certo? Não tá? Será que alguém já escreveu sobre isso? Será que alguém já pensou muito mais a fundo do que isso? E aí que vem a curiosidade de querer saber sobre o seu discurso e sobre o que você fala. E aí, quando a gente entra nessa coisa dessas camadas de complexidade, a gente fica muito louco e é fogo no parquinho, porque a cabeça explode, você fala, ai, meu Deus, eu falei isso para aquela pessoa lá numa conversa X e ela deve ter pensado aquilo de mim. Assim, essa é a coisa mais boa que pode acontecer, né? Ela ter pensado alguma coisa de você, seja boa, seja ruim, porque se ela pensou, ela só pensou. O pior é se ela falou para outra pessoa, se ela mudou de decisão por causa daquilo, né? E aí, enfim, só piora essa cachoeira aí. E tá, e aí? Qual é que é dentro disso tudo? Falei aqui, e quais são as coisas que a gente pode pensar disso que são mais palpáveis, assim, quando a gente entra nessa cachoeira de pensamentos do que a gente fala, do nosso poder de fala e do discurso que a gente prega. Não entregue certezas nem meias verdades. Distribua questionamentos. Então, quando eu falei, eu não posso chegar na minha casa e falar para o meu pai, você é muito machista, Não posso falar isso para ele, porque ele cresceu numa educação completamente diferente da minha. As coisas que ele é exposto são completamente diferentes da minha. Isso não significa que eu tenho que aceitar tudo que ele fala. Isso não significa que eu tenho que me calar em relação a tudo. Mas, no mínimo, eu posso jogar aquela pulguinha atrás da orelha dele para ele ficar incomodado. Seja com uma pergunta mesmo. Pai, você já pensou nisso, isso? Ou, viu? Você já percebeu que isso está assim porque você não faz nada? Só vira as costas e sai. E só deixa ali. E aí, o legal de deixar o questionamento a pessoa vai processar aquilo no tempo dela e da maneira como ela acha mais correto. Então, isso pode ser, filha, eu não entendi o que você me falou, você pode me explicar melhor? Ou, se seu pai é mais moderno, ele vai ligar o OK Google e vai perguntar para o Google o que eu falei para ele. E ele vai, de alguma maneira, ele vai tentar achar a resposta para aquilo. Pode ser boa, pode ser ruim. E aí o seu questionamento também tem esse lado. Ele pode tirar as conclusões dele e aí talvez não é o que você queria. Mas também tem que enxergar o seu papel dentro daquilo, no geral. Descaralhar a cabeça do meu pai talvez não seja a melhor situação dentro do cenário que está ali, naquele momento. Mas jogar a questão E aí, quando você começa a ter as negativas dessas situações, que eu joguei um questionamento e não voltou, e o que eu faço? Você chega à conclusão, nunca mais vou falar, eu vou ficar quieta e deixa a sociedade queimar.
no inferno. Mas a gente não pode também, né? Porque se a gente entrar nessa do eu nunca mais vou falar, eu nunca mais vou discutir, nunca mais vou dialogar com ninguém, com nada, vai dar bomba de cocô. Que é mais ou menos um pouco do período que a gente está vivendo hoje. Que é o período de meias verdades, que é as conclusões próprias, baseadas nas suas vivências, na sua bolha, no que você viveu dentro do seu privilégio. A sociedade é muito mais que isso. As pessoas vivem em contextos muito mais diferentes que a gente nem tem ideia. E aí, dentro do nosso discurso, está a nossa função de conseguir olhar um pouco para isso tudo. Isso é uma coisa que a gente vai falar em todo a DZ. Isso está no discurso de empatia, está em várias coisas, que é sair da bolha. E não é criativamente falando. Eu não estou falando sobre nossas entregas de trabalho. Não estou falando em relação à nossa criatividade. Eu estou falando sobre a nossa vida. Sobre o que a gente fala. Sobre pessoas. Talvez, se eu não estivesse falando aqui, ou se essa apresentação só fosse a primeira frase, o primeiro slide, ia parecer muito bobo. E aí, quando a gente para e olha, e bota uma lupa, e vai, a gente vê que não é tão bobo assim. E dentro de todo esse discurso, eu acredito que o sair da bolha ele é o mais impactante. Ele é o que mais transforma a gente como pessoa, transforma os nossos pensamentos, transforma o nosso modo de viver. Então, como a gente sai da bolha? Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula pronta, até porque sair da bolha é complicado. Quando a gente acha um umbiguinho dentro dessa bolha e a gente inventa de colocar a cara para fora, a nossa zona de conforto, puxa a gente de volta a todo momento. Porque a nossa bolha, a nossa zona de conforto, é a coisa mais legal que tem. Dentro do meu mundo, eu construo as possibilidades que eu quiser. Eu construo o enredo que eu quiser, do jeito que eu quiser. E foda-se quem está vendo. Né? E quando eu olho, quando eu decido sair, eu sou cutucado. E isso não é confortável, não é legal. Porque a partir do momento que eu sei que eu tenho um bocado de privilégio, que eu tenho um bocado de coisas, automaticamente eu estou disposto a abrir mão do meu privilégio para quem não tem ganhar ele. E aí a gente perder, né? Não dá, né? A gente fica bravo, a gente acha injusto, e aí a gente fica que nem as crianças birrentas, porque quer o Danone no mercado. Então, é delicado. E aí, sair da bolha vale a pena. Eu acho que esse discurso vale a pena. Vale a pena olhar para o jeito que o outro vive, e a gente não precisa ir longe, a gente não... dentro da nossa mesa que a gente trabalha aqui, vai ter alguém com uma zona de conforto completamente diferente, uma bolha completamente diferente da nossa, desculpa. E 10 minutos de conversa com ela, você vai falar, cara, que foda que essa pessoa é. Que história da hora que ela tem, completamente diferente da minha. A gente fala o tempo inteiro de privilégio. O privilégio, tem que abrir mão do privilégio. Para mudar a situação do Brasil, a gente vai ter que abrir mão, os privilegiados vão ter que abrir mão dos seus privilégios. Você acha que é possível alguém abrir mão dos seus privilégios? Assim, de graça, de mão beijada? Acho que não. Eu acho que passa por a pessoa se conscientizar da importância daquilo. Né? E às vezes não é nem abrir mão dos privilégios, é deixar de ter privilégio para ser direito para os outros. Porque é privilégio para você porque está oprimindo o outro, né? Claro. E aí só é privilégio quando os outros não têm direitos. É entender que os outros têm que ser iguais para todos. Eu estive na Noruega recentemente e fiquei muito passada com a consciência que se tinha por conta de ter política pública de equidade de gênero há muitos anos. Para quem não sabe, essa mulher maravilhosa que está falando é a Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, ela é uma mulher fodaça, com vários livros. Ela é uma pessoa do mundo científico, podemos dizer, né? Porque ela escreve artigos, ela é do mundo acadêmico, então ela não é uma pessoa, para quem se importa com títulos, ela não é uma pessoa boba escrevendo sobre bobices sociais. Ela é uma pessoa estudada, enfim, ela pode falar. Se tem alguém que pode falar sobre muitas coisas, é Djamila. Então, quem tem interesse depois, só dá o Google, Djamila Ribeiro. E vai poder ver, enfim, quem é essa mulher que pode falar com tranquilidade aí o que ela falou agora. Então, a minha parte é essa. Vão ter outras. No começo, agora, pode parecer um pouco desconexo tudo o que eu falei, mas eu garanto que até o final, todo quebra-cabeça vai estar montado, tá? Confiem na gente. Oi, gente.
Que vergonha segurar o microfone. Bom, como a Isa falou, é um assunto que está muito vivo nas nossas vidas. Todo dia a gente milita, todo dia a gente faz a nossa luta, mas quando tem que falar para várias pessoas, o medo é muito grande mesmo de falar qualquer merda. Então, eu nunca usei cola nas minhas apresentações, mas nessa eu vou usar, só para me deixar na minha zona de conforto por esse momento. Ficar ali bem guardadinho na minha bolha, que é o meu celular. Mas para poder passar um pouquinho das coisas que eu pesquisei e que eu acho que faz sentido passar para vocês. Eu escolhi o vídeo da Djamila com as meninas do Saia Justa, porque aquilo representa para mim o que a gente deveria fazer com mais frequência, que são mulheres ocupando espaço e conversando sobre coisas que importam para elas. Muitas vezes o nosso discurso é colocado em segundo plano para resolver outras coisas, seja dar banho na criança, ou vir trabalhar, ou comprar tomate, e a gente acaba deixando de conversar com outras mulheres sobre coisas que impactam diretamente na nossa vida, além do preço do tomate. Então, e ela mostra uma coisa que vai de encontro exatamente com o que a Isa falou, que é muito difícil abrir mão de privilégio. Mas quando a gente entende que a gente vai abrir mão de privilégio para se tornar um direito comum, isso faz muito mais sentido. Porque não é uma luta só sua, você está lutando com mais pessoas. Isso te deixa mais forte. E deixa mais forte o poder social que você vai ter também. Então, para começar a falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente vai falar, eu vou passar um conceito bem rápido do que é meritocracia. Não é o assunto que eu mais vou me aprofundar, porque ele dá muito pano, tem muita coisa para falar, a gente tem muitas linhas de pensamento, mas é fundamental a gente pensar. Para um padrão social normativo aceito, um homem hétero, branco, cis, classe média, meritocracia até que faz sentido. Porque você se esforçou, você conseguiu o que você queria. Mas quando a gente fala de realidades marginalizadas, e aqui não são só as mulheres, a gente tem outras minorias que entram nesse pacote, essa corrida é desigual. O esforço pode ser muito maior do que o esforço do padrão normativo, mas o resultado não vai ser melhor ou muitas vezes não vai chegar ao dele. Então é aquela velha questão que toda a prova do Enem deve cair com aquela charge do que é justiça e o que é igualdade. E o feminismo busca justamente isso, igualdade. Não justiça desse jeito que é torto, que é trazido por esse discurso. A definição básica do nosso amigo Google Dicionário é essa questão que a gente acabou de conversar. É sempre você vai se auto-alavancar através dos seus esforços. Tá, mas qual que é o problema disso? Deixa as pessoas alcançarem o que elas querem, buscar os sonhos e tudo mais. O discurso de basta se esforçar que você vai conseguir, é só dar o sangue e tudo mais, não cabe muito bem a nós, mulheres. Porque essa nossa luta é diária. E não é por um emprego melhor só. Porque muito vem se resumindo a luta das mulheres de as mulheres querem ganhar igual aos homens. Mas não é só esse ponto. Nosso ponto é muito mais pesado, muito mais dolorido para quem está na pele de uma mulher. Porque além de buscar novos trabalhos com o mesmo valor de salário e tudo mais, a gente busca espaço, voz na sociedade, espaço na sociedade. Então, seja para ocupar um cargo público, que esse ano foi uma vitória para as mulheres do Brasil, mas ainda é muito baixo o índice que a gente tem de mulher no poder. E por que poder público? Porque a gente precisa da mulher puxando política pública, a gente precisa da mulher falando, ei, pessoal, a gente está aqui. E, além de todas essas questões mais óbvias e fáceis, tangíveis, a gente tem que lidar com a realidade que é se manter viva. Se manter viva numa sociedade que é muito difícil se manter viva, simples e puramente por você ser mulher, dói. Mas isso não desmotiva a luta. Então, o discurso, basta você lutar que você vai conseguir, bullshit. Não está acontecendo isso com a gente. A gente tem conseguido conquistas e estamos indo. Mas não é tão simples assim. E daí, em meritocracia, tem a questão da realidade, né? Como a Isa falou, é só você olhar para o seu lado. A coleguinha do lado vai ser diferente de você.
Então, é muito difícil você querer colocar no mesmo patamar a sua história dele, como se vocês tivessem vivido a mesma realidade. E não é assim. E tudo bem não estar assim, não ser assim. Só que as chances não são as mesmas. E isso deve ser levado em conta. E daí, quando a gente fala de direito, é muito complexo isso, porque o direito de todo mundo é igual perante a lei, né, todas essas questões constituintes que dão a fala do nosso direito, elas são muito passíveis de terem muitas leituras. Né? A gente tem feministas que dizem, grandes feministas que falam que a mulher não é um ser constituinte, porque na Constituição, quando você coloca que todo mundo é igual perante a lei, quando você define esse sujeito, é um sujeito que detém poder, força de trabalho ou meio de produção. E, historicamente, a mulher não tinha nada disso. Então, ela não está entre todo mundo tem todos os direitos são iguais. Então, essa é uma reflexão que a gente deve fazer para que não é tão simples assim e não basta jogar para o governo de tipo, a gente tem direito para todo mundo. O buraco é muito mais embaixo. E agora a gente entra num tema muito falado atualmente, que é o tal do vitimismo. Essa palavra, eu estava falando com a Isa, e essa palavra, para mim, ela tinha um significado, na minha cabeça, muito pejorativo. Eu nunca tinha ido entender, de fato, o que era a palavra vitimismo. E também é uma palavra que eu não uso muito no meu dia a dia. Então, para mim, era uma palavra que eu achava... E daí eu falei, tudo bem, deixa a palavra ali. Só que quando eu fui entender o que era essa palavra, ela não é exatamente o que a gente continua propagando por aí. Vitimismo é o sentimento de ansiedade, preocupação ou raiva de quem é vítima de algo ou de alguém. E, em segundo plano, de acordo com a psicologia, também tem o significado de tendências obsessivas para se fazer de vítima. Ok, tendo tudo isso em vista, tanto o lado da psicologia quanto o lado do que significa de verdade a palavra vitimismo, as mulheres são vítimas, sim. E elas têm o direito de ocupar essa palavra. Né? O vitimismo ele se traduziu em mimimi, mas a gente está presente aqui porque são os números mostram. Vocês são vítimas da sociedade. Vocês não têm lugar aqui e a galera está querendo tirar vocês daqui. Então, aqui é só um exemplo que saiu agorinha, na semana passada. 71% dos feminicídios e das tentativas de feminicídio tem parceiro como suspeito. Então, ao menos 119 mulheres foram mortas no Brasil em janeiro desse ano, por conta do feminicídio. Só para ter só um refresh rapidinho, o feminicídio é quando um crime ocorre simples e puramente porque você é uma mulher. Então, o fato da sua existência ser feminina, o cara vai querer te matar por isso. E daí tem inúmeras possibilidades de desculpa por que ele fez isso. Então, no ano passado, a gente teve 2.159 tentativas de assassinatos de mulheres. O 180, que é um telefone para você denunciar qualquer caso de abuso ou de tentativa de feminicídio, registrou 655 tentativas de assassinato em 2018. Então, você vê que é bem menor do que o número que, de fato, a gente teve. E daí, só esse ano, 179 crimes de feminicídios foram registrados, só no mês de janeiro, sendo que 60 mulheres sobreviveram e 119 morreram. Esses dados são os que mais me machucam, assim, porque 45% dos homens eram maridos, namorados, companheiros ou ex. A mulher confiava muito nessas pessoas. E para a mulher confiar muito, ela tem que conseguir se abrir muito para uma pessoa. Então, isso mostra como está tudo errado. As principais motivações, claro, que em primeiro lugar é briga, ciúme, suposta traição, que sempre com caps lock de suposta, porque sempre vai ser suposta essa merda. 18% fim de relacionamento, então, ai meu Deus do céu, não consigo ficar sozinho, me dá minha chupeta. 5% estupro ou recusa de relacionar, então, de novo, a mulher, foda-se o que ela tá pensando, é o que eu quero.
e 40% a gente não tem informação. 41% usou arma branca, então não precisou de uma 38 lá e tal, fez de jeitos muito articulosos, e 47% dos casos foram dentro da própria casa da vítima. Então, era no lugar que ela também estava na sua zona de conforto. Só que, na verdade, ela não estava, né? E daí, falando um pouco sobre essa realidade homem e mulher e tal, a gente tem um dado que o homem interrompe uma mulher 23 mais do que as mulheres possam interromper homens em um diálogo. E isso são pequenas coisinhas que levam aos dados anteriores. Um homem, quando ele começa a te interromper demais, quando ele começa a te explicar uma coisa que é óbvio que está na sua cabeça, ele está nadando, talvez, para aqueles números anteriores. Então, isso é um jeito da gente tentar perceber o machismo antes mesmo de chegar naqueles números. E daí a Fátima abriu para que a plateia se manifestasse em relação ao tema, e foi isso que aconteceu. Exatamente. O que acontece é o seguinte, na teoria elas falam, nossa, temos que respeitar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas na prática começam as agressões, né? Só vamos parar aqui para pensar que o Brasil é o 5º país no ranking de violência contra a mulher, então ouvir o Wallace falar sobre feministas que são violentas dá um certo incômodo. Fica um pouco difícil de manter esse diálogo. Você acha que os direitos são iguais atualmente? Não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em salários assédio, diferentes. em assédio, assim, ela reivindicando os direitos, tudo bem. Salários diferentes, porque na mesma função. Não, salários diferentes da mesma função eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Isso aqui me pegou. Eu acho isso tudo bem. E aí vem aquela questão do lugar de fala que virou polêmica nos últimos dias, e eu sinceramente nem entendi, porque é uma coisa simples de se entender. Ali no programa tinham várias mulheres, na plateia, entre as convidadas, inclusive a apresentadora do programa era uma mulher também. Se alguém tem vivência para falar sobre a opressão que mulheres sofrem e as violências que as mulheres sofrem, são as mulheres. Desculpa falar isso, mas não importa se o Wallace concorda ou não concorda com algumas pautas feministas, porque não é ele que entra, por exemplo, nas estatísticas de estupro e de violência doméstica. Bom, o que eu quis trazer com esse vídeo vai ter mais uns pedaços dele. É do dia da Fátima Verdades, do Encontros, que a Kéfera foi lá e daí causou aquele rebuliço na internet toda. E eu quis trazer esse vídeo justamente porque ele é difícil de ter uma posição sobre ele, mas o principal fato é essa fala. A Kéfera pode ter falado de um jeito errado, ela pode ter se posicionado de um jeito talvez que eu não me posicionaria. Mas ela sabia muito mais falar do que o Wallace, do que o mocinho que estava na plateia falando que ele acha que tudo bem as mulheres lutarem pelo direito dela. E toda a nossa luta, às vezes, é resumida na cabeça dos homens, principalmente, em mimimi. Né? Então, o nosso discurso é sempre colocado em segundo plano, porque o resto da sociedade não sofre daquilo que a gente sofre. Então, deixa as feministas com pelo no sovaco, caminhoneira ali falando, enquanto a gente vai vivendo aqui nossa vida. E não é assim. O estereótipo de feminista, taxar tudo como mimimi, na verdade, é o grande medo que o resto da sociedade tem em perder os trás dos privilégios. Em tentar buscar uma transformação para um direito coletivo. O que me faz pensar que é muito legal é que por trás da questão do mimimi, a gente tem muita gente que fala que feminismo quer estar acima do machismo. Feminismo veio para matar os homens. Mulher feminista odeia homem e tudo mais. E a questão não é essa. A questão do feminismo é simples e puramente querer ou não querer fazer alguma coisa. Então, quando a gente escuta de uma menina falando, eu não quero ser feminista, feminismo, isso é bom. Porque você poder não querer ser, você já está tendo um ato de escolha. Eu quero ser dona de casa. Legal, se você quer, você não é obrigada. É o feminismo também que te ajudou a isso. Então, o feminismo, ele ajuda a gente a colocar a mulher nesses papéis de decisão. E nisso a gente entra no assunto de lugar de fala e principalmente escuta silenciosa.
Lugar de fala nada mais é que quando um grupo, principalmente minoria, está debatendo com outras pessoas e ele pode expor a realidade dele, porque ele vive aquilo. Então, se eu tiver numa conversa com mais mulheres, todas nós vamos falar de questões de mulher, tudo mais, feministas ou femininas, que seja. Quando tem um homem ali no meio, ele também tem o seu momento de fala. Mas aquele lugar é muito mais para ele escutar o que a gente tem a dizer do que falar. Porque a gente... existe também outro pensamento de que o feminismo não aceita homem e tal. Não é isso. Dentro da sua roda de amigos masculina, você, homem, pode ter o seu lugar de fala sobre o feminismo. Então, o cara vai fazer uma piada super sexista ou vai menosprezar uma menina simples e puramente porque ele acha que ela é menor que ele e tudo mais. É o seu momento de falar. Então, homens que se dizem pró-feministas ou feministas, esse é o seu lugar. Vamos falar. A gente quer também essa ligação. E o lugar de fala é tão importante que é tudo que eu tô falando desde o começo, porque a gente precisa de um lugar social. A nossa vida é política. A todo momento a gente tá fazendo política. É no trabalho, é na rua, é em casa com o pai, é com o irmão e tudo mais. Porque nós somos seres sociáveis e precisamos estar estabelecidos em grupos que são regidos por alguns fatores. Então, a gente precisa do nosso lugar social, quanto mulher. A gente precisa ter a força de falar e ser ouvida. Porque o lugar de fala vem com muito poder. Quando uma pessoa que não está presente na sua realidade fala sobre a sua realidade como se fosse a verdade dela, ela está com poder sobre a sua questão muito maior do que ela poderia ter, porque ela não sabe de fato se é aquilo que você passa realmente, você quanto grupo, né? Não individualmente. Finish my sentence? No. Thatcher then, Margaret Thatcher. Hey, missus, shut up. Hey, Kelly. Hey, I'm sorry, go ahead. خلاص طب اسكتي حتى استطيع ان اتكلم. 17 minutes past the hour. We shouldn't be talking about theories that has theories about choices out there. I love Pakistan. And I can't believe I'm about to cut off. Me off. Goodbye, and I'll see you next time round, yeah? Putin doesn't control everything that happens in Russia. I know, but we're getting absurd now. Really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Could work again. Well, he approved 3 million new jobs, a balanced That the United States alone could not do. Right, but you said wait, you let me think you're going to cheat. Look, this is an important. But in order for me to give you... Bill Cunningham's a lawyer. Attorney General, State of Ohio. Eu trouxe esse vídeo para mostrar alguns casos de mulheres que foram interrompidas milhares de vezes porque estavam tentando ocupar um espaço de fala que nem era de militância, elas só queriam falar e não foram ouvidas. A gente tem o caso da Manuela Dávila também, no Roda Viva, que foram acho que mais de 60 vezes que ela foi interrompida. Eu teria dado uma voadora na galera, não tenho essa classe ainda. E esse é um aplicativo, ele é brasileiro, não só brasileiro, mas... foi pensado mais em São Paulo. E ele é basicamente um aplicativo que mede quantas vezes você foi interrompida. Então você calibra a sua voz feminina, e daí você vai numa reunião e você deixa ali o seu celular. Vai numa reunião, uma conversa, num bar, enfim. E ali mostra quantas vezes você foi interrompida. Se você fizer esse teste uma vez, muitas mulheres já percebem isso, mas se você fizer esse teste uma vez, você vai perceber como você
às vezes, tá falando e ninguém tá deixando você falar. E daí, muitas vezes, mas a fulana não sabe de nada. E você acabou de falar, sabe? Então, é bem legal. Quem quiser baixar, é grátis. Estava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que é que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Essa parte eu confesso que eu achei engraçada, porque eu não sabia que estava escrito na cara de uma mulher, assim, feminista. Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim, parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio pra jaca, opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos, né? Como é seu nome? Wallace. E daí começou a intervenção da Kéfera, depois de 2 minutos que esse cara da plateia tava falando absurdos em rede nacional, ao vivo, sobre um assunto do qual ele não é protagonista. E essa foi a fala da Kéfera que gerou tanta polêmica nas redes sociais. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Em nenhum momento. Assim, em nenhum momento eu tô tentando explicar o feminismo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Bom, novamente, não estou aqui para defender a Kéfera. Existem milhões de meios de falar as coisas. Ela usou termos em inglês que dificultam um pouco o entendimento geral, mas ela explicou logo em seguida, então deu para entender. Mas o que eu queria mostrar aqui é que não era o espaço dele. Então, aqui é um exemplo claro de que não era para ele estar falando, ficar quietinho, vamos sentar, escutar as minas, tá ok. E a parte do toquei uma feminista é muito bom, né? Eu vou tatuar para ficar bem claro, então, que eu sou. E daí esse é o ponto, pra mim, mais importante. É o ponto que mais me toca de todo a Desilab de hoje. É que como a Kéfera, quando você se posiciona, você mulher se posiciona, você muitas vezes é taxada como a doida, a histérica e a descontrolada. Cada mulher está num estágio diferente de entendimento de si própria, entendimento da sua luta, entendimento do feminismo, entendimento... Cada mulher vai reagir de um jeito a uma situação. E existem momentos, e existem traumas que geram momentos que fazem com que a gente perca a classe mesmo. E assim, eu já tentei me desconstruir muito, eu já tentei entender que homem às vezes tem que dar a mão e tal, mas eu vou ficar doida, eu vou ficar histérica e eu vou ficar descontrolada. Se só assim vão me escutar, eu não tenho problema nenhum em fazer essas 3 coisas. Mas isso não significa que todas as mulheres são assim. A Loie, que é a menina do vídeo, é aquela paz serena sempre. Eu imagino essa menina brigando. Tipo, você deve ficar puto com ela, porque ela deve falar sempre daquele jeitinho. E tá tudo certo. Mas tá tudo certo porque é a realidade dela. Ela já conseguiu ser assim. Se você estivesse no programa e se manifestasse discordando da opinião do cara da plateia, você ia passar pelas mesmas coisas que a Kéfera passou. Você viraria meme, um monte de gente ia te xingar nas suas redes sociais e várias pessoas fariam vídeos criticando o seu discurso e a sua postura. Porque é isso que acontece com mulheres que se posicionam, que são firmes, que fazem críticas contundentes e que às vezes não falam sobre determinados assuntos de forma delicada e com toda a paciência do mundo. É isso. A gente não precisa falar de forma delicada. Ou, se você quiser, você pode falar de forma delicada. Mas como a Isa falou também, existem os lugares certos pra você saber falar. Eu gritar com meu pai, que nem uma maluca, tadinho. Não há o que transforme ali. Eu tento bastante, mas ali o trabalho de formiguinha é muito pequenininho. Só que se eu estiver num bar com algumas amigas e for ameaçada por um cara... Ali não tem problema nenhum de gritar, de ser louca, descontrolada. Se numa reunião alguém ficar me interrompendo milhões e milhões de vezes, eu tenho o direito, sim, de falar: ei, vamos dar uma segurada? Deixa eu falar também ou só você vai falar? Então, é entender o espaço certo para saber lidar. É mais isso que a gente tem que fazer. A gente também tem que saber lidar nos espaços certos. E daí, só para finalizando, 84% das mulheres que ocupam cargos de altos e de tecnologia, isso é uma pesquisa do Vale do Silício, elas foram acusadas de serem muito histéricas. Porque elas ocupavam cargos altos e daí todo mundo falava que elas eram muito bravas, muito estressadas, muito histéricas, enquanto os homens são vistos como fortes.
Eles estão numa posição que requer aquilo. Então, eles são vistos como forte. Fica esse pensamento. E daí aqui um glossário de bolso, para vocês terem um compilado do que a gente falou, que é sobre o machismo invisível. Então, man interrupting, como a Kéfera falou, é quando uma mulher não consegue concluir sua frase porque ela é constantemente interrompida por um homem. Bropriating é roubação de ideia, tá, gente? É quando em uma reunião, ou não só em uma reunião, um homem se apropria de uma ideia sua, mulher, e fala: ai, gente, eu que pensei, ó que linda. Tá aqui minha ideia, que na verdade é da menina. Mansplaining, que é quando um homem dedica o tempo para explicar algo que é muito óbvio para a mulher. Então, você está explicando uma coisa para um cara, ele fala: não, querida, deixa eu te explicar. E ele vai lá e fala exatamente o que você acabou de falar para ele. E essa eu me recuso a falar. Que é violência emocional por meio de manipulação psicológica que leva a mulher e todos ao seu redor a acharem que ela enlouqueceu. Sempre que um homem te fala relaxa, é muito mais complicado de ouvir do que quando uma mulher te fala relaxa. Eu não tô nervosa, porra. É a resposta sempre, né? Então, é mais ou menos isso. E um vídeo da Jote só de um jeito mais legal. Categorias de homens que são especialmente complicadas, que elas podem vir combinadas ou pode vir só uma ou só outra. Uma dessas é o interrompomem e a outra é o explicomem. O interrompomem é aquele homem que ele não faz questão de você terminar o que você tá falando. Não importa muito o que você tá falando, porque lembra, você é uma mulher, então você provavelmente é um pouquinho inferior a ele em vários sentidos, em todos os sentidos. Então o que você tá falando não interessa muito, porque você é inferior, é ruim, não entende, não é inteligente como ele. Então ele vai te interromper, porque você provavelmente está falando de uma maneira burra pra ele. E aí esse é o interrompomem. Ele te interrompe enquanto você tá falando, independente do que você tá falando. É numa reunião, ele te interrompe. É na frente do seu chefe, ele te interrompe. Ele é o seu chefe, te interrompe também. Ele é seu estagiário, também te interrompe. Ele é um interrompomem. E aí tem o explicomem, que ele, às vezes ele é um interrompomem também, porque às vezes ele te interrompe pra te explicar um negócio que ele acha que você não sabe muito bem. Mas nem sempre, às vezes ele te espera terminar e aí depois ele não escuta o que você falou e fala assim: não, você não entendeu. É o seguinte. E provavelmente ele tá falando alguma coisa que você já falou. Bom, era só um jeito mais fofinho de falar, porque essa mulher é incrível. E daí ela trouxe pro português, que é isso que a gente precisa, né? Entender realmente o que significa. E daí, só pra fechar, se só assim você, homem, me escutar, eu vou continuar sendo doida, histérica e descontrolada. E eu espero que mais mulheres continuem assim, que a gente vai chegar longe. A gente tem fé, né? Fé é bom. É isso, pessoal. Obrigada. Oi, gente. Também tô nervosa. Falo um monte, né? E quando a gente tá aqui, a gente é colocado à prova também, né? Aí, alinhada com as meninas, eu escolhi falar um pouquinho das mulheres na liderança, porque onde é o lugar da mulher? Hoje e sempre, é onde ela quiser. E esse tema ainda a mulher recebe e é ainda vítima de muito preconceito quando ela deseja alcançar os cargos mais altos de liderança, principalmente nas grandes corporações. E o que a gente tem visto, baseado em pesquisas e tudo mais, é que a mulher está cada vez mais preparada, ela vem se preparando, estudando para alcançar esses cargos e para estar competindo de igual para igual com os homens. Há um crescimento e há uma melhora nisso, mas ainda tem muito para melhorar. A gente ainda tem que brigar e tem que, mesmo sendo qualificada, mesmo estar ali de igual para igual, a gente todo dia tem que estar se provando e se melhorando para poder brigar de igual para igual no mercado de trabalho aí com os homens. 2,6 milhões de empregos e no cargos de chefia, 43,8 são ocupados por mulheres. E aí vocês podem olhar e falar assim, não, bastante. Sim, é bastante, mas se a gente pensar que mais da metade da população é formada por mulher, isso ainda a gente ainda tem um caminho para alcançar e para atingir nesses cargos de chefia. E
o que se observa nas pesquisas é assim, que esses cargos de direção, coordenação, chefia, eles são ocupados pelas mulheres nas pequenas companhias, principalmente de cunho familiar. A mulher, às vezes, ela toma por herança e ela segue, né? Isso, de uma certa forma, é dado. Quando a gente olha para as grandes corporações, a gente vê que esse número ainda é reduzido, que ainda os homens ocupam esses cargos em sua grande maioria. E a mulher ainda está tentando e está brigando por isso. E o mais interessante é que quando a gente fala do desemprego, que embora a mulher ela seja a maioria, ainda o número de desempregos no Brasil ele é maior pelas mulheres do que pelos homens. O que é mais interessante é que o movimento é ao contrário. As mulheres elas estão mais preparadas nas pesquisas. As pesquisas demonstram que as mulheres elas estão mais preparadas e mais qualificadas do que os homens, porque o nível superior ocupam 29,7%, enquanto os homens 16,3%. Elas têm o nível superior completo, elas às vezes têm além de ter um nível superior completo, elas têm pós-graduação e têm qualificação, certificados de qualificações, em contrapartida os homens têm menos qualificações, e mesmo assim, quando acontece delas atingirem esses cargos, elas ainda recebem menos do que os homens. E aí a gente vê que para ela chegar atingir esses níveis e os cargos que elas pretendem, elas ainda passam por muito preconceito, porque o homem, quando ele quer ser bem-sucedido, alguns termos que são usados para o mercado de trabalho, né? O homem ambicioso, ele é bem-sucedido, ele é um homem de atitude, isso é visto como uma virtude. Enquanto, quando a gente olha para a mulher, ela tem uma conotação pejorativa. As meninas até colocaram ali, bitch, que é, né, vadia. Ela é mal educada, ela é ríspida, ela é grosseira, ela é ambiciosa, mas no sentido não positivo, negativo da palavra. E por que não? A gente pode sim, a gente quer sim, quer ser bem-sucedida. Muitas mulheres sustentam os seus lares, têm a maior renda do que os homens nas famílias, e a gente não tem problema nenhum ser ambiciosa, ser bem-sucedida, ser uma pessoa de atitude. Então, a gente ainda vê que há muito preconceito. Então, embora esteja diminuindo essa diferença, as mulheres têm alcançado seu espaço, ainda há um caminho longo a ser percorrido. E, anteriormente, o que eu tinha dito em relação ao salário, mesmo com o nível de qualificação mais alto, as mulheres ainda ocupam menos cargos de liderança, e quando isso acontece, elas ganham em média 46,7% menos do que os homens. Isso que as meninas disseram, a gente tem sempre que estar reforçando. Não é mimimi, sim, a gente quer ganhar mais, igual o rapaz falou lá. Não, eu concordo não, é um direito nosso, né? Por que não? Se eu sou qualificada, se eu tenho condição, se eu estou buscando meu espaço, eu posso e mereço e quero ganhar o mesmo que os homens. E quando a gente fala ainda, o mais interessante, que além de tudo isso, a mulher tem se qualificado mais, tem buscado seu espaço, e ainda é menos, a quantidade é menor do que os homens nos cargos de liderança, ela ainda ocupa a dupla jornada. O que significa a dupla jornada? Muitas mulheres, além de trabalhar fora de casa, são mães, e a gente observa um dado interessante, porque 73% das mães com filhos até 3 anos, elas trabalham. E as mulheres trabalham mais do que os homens. Por quê? Pesquisas. Ela trabalha 54,5% no total contra 51,6% dos homens. Ela trabalha um pouco menos no trabalho, porque existem alguns empregos que têm flexibilidade de horários para as mulheres, mas ela trabalha muito mais em casa. Em casa é muito trabalho. Quem é aqui dona de casa sabe que a gente chega em casa, precisa cuidar de casa, às vezes cuidar de filho, e às vezes ainda estuda e tem que se qualificar. Então, a gente tem um esforço maior aí para conquistar esse espaço do que os homens. E aí, só vou interromper a Leandra. Interromperam. Que
Interrompendo porque eu vi essa frase faz pouco tempo e me mexeu, assim, que é muito, homens são promovidos pelo seu potencial. Então, se o homem, ele tá trabalhando e aí o superior dele enxerga que, ele é esforçado, ele vai se dar bem, ele é promovido por isso. Enquanto nós, mulheres, somos promovidas pela entrega. Para a gente ser promovida, a gente, às vezes, tem que entregar 3 vezes mais do que é a nossa entrega. Para alguém enxergar que a gente tem uma possibilidade de ser promovida e de entregar muito mais do que a gente já entrega. Então, isso é muito sutil. Isso é silencioso, isso fica por trás, a gente nem percebe. Isso é uma rasteira real. A gente está pagando alto por isso, assim. Então, a hora que eu vi essa frase, eu falei, minha cabeça até doeu. E meu bolso também. Então, é isso. E a gente colocou aqui no País Audaz, porque, como as meninas falaram, a gente ainda vive numa bolha, que a gente ainda... Nós somos privilegiados, a gente está num caminho de ascensão aí, né, e tentando fazer o melhor para todo mundo profissionalmente. E as mulheres, elas estão inovando, desafiando o mercado, se destacando em áreas tradicionalmente masculinas. Aí eu trouxe como exemplo aqui no nosso mundo audaz a área de criação. A área de criação, tradicionalmente, ela sempre foi ocupada por homens. E aqui a gente pode observar que de 2016 a 2019 já houve uma significativa melhora da presença de mulheres na área de criação. Hoje, em 2016, nós não tínhamos nenhuma head na mídia. Hoje nós temos 2 grandes heads, que é a Mila de Paula e a Mila Barros, que representam muito bem as mulheres, né, nesse departamento que tem ainda, mas nessa mudança da cultura tradicionalmente masculina. E diretoras de arte, em 2016 nós tínhamos 3. Hoje a gente está estamos com 5. E, então já houve, né, um crescimento, né, e de redatoras a gente não tinha nenhuma e hoje nós temos 3. Isso é muito bacana, porque, para quem não sabe, a Audaz, ela assumiu o compromisso com a More Girls, que o que é a More Girls? Depois a Mila pode complementar um pouquinho mais sobre isso. O compromisso de que até 2020, que algumas agências assinaram esse termo de compromisso, e a Audaz foi uma delas, de que até 2020, 50% da área de criação vão ser compostas por homens e mulheres. Isso também para aumentar a representatividade da mulher no mercado publicitário, que antes eu fui estudar também um pouquinho, porque para mim também é novo, né? E os comerciais eram muito voltados, quando a figura feminina aparecia, ela era com cunho sexual, né? Normalmente. As propagandas de cerveja, e diversas outras. Então, o intuito é esse, de que a mulher se sinta representada na publicidade. E a Audaz, eu acho que ela já começou a trabalhar nesse sentido de aumentar essa representatividade e a gente só tem a crescer e todos nós, né, homens e mulheres, com isso. Só vou interromper a Leandra de novo na passagem. Agora é a Manu. Que quando a gente fala sobre... Mulher é minoria aqui dentro da agência, às vezes, quando a gente faz o cálculo rápido, como mulher é minoria? Temos mais mulheres na Audaz do que homens. Então, esse discurso não está batendo. Não é sobre mulheres no atendimento. Não estamos falando de mulheres em cargos majoritariamente femininos. Estamos falando de mulheres em cargos masculinos. Então, quando a gente fala que somos minorias em cargos que dão preferência a homens, tá? De fato, existem mais mulheres do que homens aqui. Mas, por exemplo, só existe o Luan de atendimento. E quem? E o Danilo. Que é uma função feminina, na teoria, né? Não que é uma regra. Então, quando a gente coloca o questionamento que somos minorias, é dentro da criação ou dentro de funções predominantemente masculinas, tá? Oi, gente. Bom, primeira vez que eu também estou segurando o microfone, que eu me lembre. Então, estou um pouco... também, assim, acho que é uma responsabilidade grande falar sobre esse tema. Quando as meninas me convidaram para participar, eu quis falar um pouco sobre
a minha experiência, assim, vinculada à minha profissão, né? Então, eu falei, eu quero falar sobre feminismo. Eu não posso me considerar uma militante, eu me considero mais uma estudante. Eu sou alguém que busca muita informação a respeito e me posiciono nos meus ambientes, nos meus contextos, com as pessoas próximas a mim. E aí eu quis falar, complementando sobre... A gente sempre está falando de bolha desde o início, né? O que é essa bolha? É a gente olhar um pouco a nossa volta, né, para fora de onde a gente está, e entender que tem muita gente vivendo aí fora num contexto muito diferente do nosso. E, às vezes, até eu, quando eu não tinha tanta informação, eu também achava que, assim, mulher, se ela lutar, ela consegue, a gente tem que aprender a se colocar e tudo mais. E aí eu comecei a perceber, assim, que o homem ele não tem que aprender a se colocar. Isso é exigido da gente, que a gente aprenda, né, a se colocar para que a gente seja ouvida e tudo mais. E aí eu quis falar um pouco sobre como isso é distante de algumas outras realidades. Por exemplo, esse é um exemplo do relatório da ONU, que saiu em 2017, de uma mulher da Angola. O relatório não cita o nome dela, mas que fala assim, que muitas mulheres vivem como ela, que tem que abandonar a escola muito cedo para cuidar da casa, para cuidar dos irmãos, às vezes, que tem muitos, e às vezes até de filhos, porque elas têm filhos muito cedo, porque não tem um planejamento familiar e tudo mais. E aí, os irmãos dessas mulheres, eles têm mais chance de sair de casa, de trabalhar, às vezes, de não ter uma dependência financeira tão grande de uma outra pessoa, como elas acabam tendo dos homens, por elas terem que cuidar dos filhos, ficar em casa, deixar os estudos, não concluir, né, a escola e tudo mais. Então, esse é um exemplo assim bem distante da nossa realidade, que mostra o quanto a gente ainda... Quando a gente fala de privilégio, a gente não está querendo dizer que nós, mulheres aqui, não temos as nossas questões por ser mulher. Mas, quando a gente compara com outros contextos, se torna gritante essa diferença de como tem mulheres em situações muito mais difíceis que a gente. E aí o que a gente não pode fazer é pensar assim, mas eu estou aqui porque eu mereço, eu conquistei, então tá tudo bem, eu não vou fazer nada para tentar melhorar a situação de outras mulheres. Acho que a gente também tem que pensar um pouco nisso. Aí, só trazendo alguns mais números para vocês, a mulher ao redor do mundo, né? 46 países ainda não possuem lei contra a violência doméstica. 41 países ainda não possuem leis contra assédio. Então, não existe nada que proteja a mulher do assédio, seja ele moral, sexual, ou qualquer outro. Isso me chocou, assim, que eu achava que era 1 ou 2, mas em 18 países os homens ainda têm o direito legal de não permitir que suas esposas trabalhem fora de casa. Então, assim, é uma privação muito grande de ser humano, né? De fazer o que você quiser, ser quem você quiser ser. Em qualquer parte do mundo, as mães que participam da força de trabalho ganham menos do que as mulheres que não têm filhos. E aí, o que torna a gente menos competitiva no mercado de trabalho, vamos dizer assim? A maternidade. E aí eu vou falar um pouquinho dessa minha experiência, porque eu falo isso com propriedade, né? Os empregadores, na maioria dos países da África, Ásia e América, oferecem menos de 1 semana de licença maternidade. A mulher no Brasil. Apesar de 61% dos formados de universidade serem mulheres, apenas 37% estão ocupando cargos de diretoria em grandes empresas, política e jurídica, que são os cargos que a gente chama de cargos que podem nos representar, né, que as meninas já falaram. Então, essa representatividade ela não é compatível, apesar de muito mais mulheres se formarem e terem aí o ensino universitário, menos mulheres ocupam cargos importantes, cargos de maior poder de decisão, vamos dizer assim. A média salarial da mulher corresponde a 85% da média salarial do homem, e a taxa de desemprego de mulheres é 4,4% acima dos homens. Acho que a Leandra também já falou um pouquinho sobre isso. Vamos traduzir em números aí num cenário mais mundial, né? A gente trouxe, a Leandra, na parte dela, trouxe bastante nosso cenário no Brasil. Eu quis trazer um pouco o cenário mundial para a gente sair um pouco dessa questão da bolha mesmo. A taxa de desemprego da mulher é maior,
A representatividade da mulher na força de trabalho é muito menor que a do homem. Então, assim, das mulheres aptas a trabalhar, 50% estão trabalhando, estão compondo a força de trabalho do mundo, e 76% dos homens. Então, é uma diferença bem significativa. O analfabetismo da mulher é praticamente o dobro do homem. Então, a mulher sai da escola, muitas vezes, para cuidar da casa, para cuidar dos irmãos, para cuidar do filho, e ela abandona a escola por motivos que o homem também abandona a escola, mas não pelos mesmos motivos. Simplesmente ela abandona por ser mulher. Os jovens fora do mercado de trabalho, 65% são mulheres, e a maioria tem pelo menos um filho. As responsáveis por afazeres domésticos, as mulheres ainda são responsáveis por 88% delas, são responsáveis pelos afazeres domésticos de casa, e a mulher gasta até 13 horas a mais com afazeres domésticos em casa, mais do que o homem. Isso está no relatório da ONU, tá, gente? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é interessante. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre tudo isso, eu percebi assim que se a mulher não tem acesso à escola, se ela não pode ocupar a força de trabalho, como que ela vai lutar de igual para igual com o homem? Então, quanto maior a desigualdade de gênero, ou seja, a desigualdade de gênero pode impedir que uma mulher estude, pode impedir que uma mulher trabalhe. Ela vai ter menos acesso à educação, ela vai ter menos acesso ao trabalho. E aí ela vai ter um alto índice de natalidade e uma dependência financeira muito maior do homem, que, se a gente for falar também de estudos, aumenta a violência doméstica. Porque uma mulher, quando ela está... Acho que qualquer mulher pode viver numa situação de violência doméstica, independente de cargo e de nível social. Mas os estudos mostram que as mulheres que têm menos condições financeiras de sair daquela realidade, elas precisam ficar ali porque elas dependem financeiramente daquele cara. Então, elas têm que aguentar, porque a opção delas de sair daquilo é muito maior. Muito pior, vamos dizer assim. Aí uma outra curiosidade, o perfil da pessoa desempregada no Brasil em 2018, apontado pelo SPC, é uma mulher com filhos, ensino médio completo e, em média, 34 anos. As mulheres grávidas ou com filhos, como eu falei com vocês, elas ganham menos do que os homens. Então, elas ganham menos que as mulheres que não têm filhos, desculpa. Eu vou explicar um pouquinho por que isso acontece, aí entra um pouco na minha experiência. Existe uma percepção de que as mulheres que têm filhos, que têm família para criar, elas vão ter menos tempo para se comprometer ao trabalho. E aí, por isso, no mercado de trabalho, se opta muito mais por uma mulher que não tenha filhos. As mulheres, elas são mãe em potencial. Então, a gente, só por ser mulher, existe essa condição de que você pode ser não escolhida para um cargo, porque você pode vir a se ausentar do trabalho por conta da maternidade. Elas podem, os empregadores podem discriminar mulheres em idade fértil. Eu já vivi muito isso na minha profissão como recrutadora. Eu trabalho em RH faz mais de 10 anos, já trabalhei em agência de emprego, e eu já ouvi muito em perfil de vaga, e que eu vou falar um pouco sobre o perfil de vaga, de que a gente tinha que tomar cuidado se a mulher não tinha acabado de casar, se ela não estava fazendo um planejamento familiar, se ela já tinha feito, às vezes eu tinha até que perguntar se ela já tinha feito uma laqueadura, alguma coisa assim. Então, é bem invasivo. E em cargos que o homem e a mulher possuem a mesma qualificação profissional, é muito provável que o critério de desempate seja o homem, simplesmente porque ele é homem e ele não vai ficar grávido e ele não vai precisar sair de casa para se dedicar para a família, então ele vai poder se dedicar mais ao trabalho. Então, mesmo que a gente se qualifique, mesmo que a gente se planeje para ter filhos e tudo mais, ainda assim, o critério de desempate final, se você estiver ali no igual para igual com um colega, vai ser o fato de você ser mulher. Aí eu vou mostrar um pouco o perfil de uma vaga que eu trouxe de exemplo para mostrar para vocês. Aqui está uma vaga que vocês podem encontrar em qualquer site de empregos, uma vaga de secretária. Mostra aí a formação exigida, o nível de inglês, os conhecimentos que ela precisa ter e tudo mais. Aí você vê uma vaga dessa, você manda o seu currículo, mas o que você não imagina que o recrutador pode estar analisando, e gente, na maioria das vezes está, é a idade fértil dessa mulher. Será que ela vai ter filhos em breve? Afinal de contas, eu não quero ter que
trabalhar essa vaga de novo, treinar uma pessoa outra vez, né? Vai dar trabalho e tal. Se ela é recém-casada ou se ela está prestes a se casar. Mulheres prestes a se casar são vistas muitas vezes por empregadores como histéricas, né? E aí, quando a gente para e pensa, é só analisar assim, será que um homem prestes a se casar é visto dessa mesma forma? Será que quando um homem está prestes a se casar, alguém pensaria em não dar o emprego para ele, porque ele deve estar com a cabeça, né? Está prestes a se casar. E com a mulher, ela sofre esse julgamento, como se o simples fato dela ser mulher tivesse algo biológico que determinasse que, então, ela vai ficar histérica porque vai casar. A idade dos filhos, e se ela tem cuidadores próximos, isso também é muito avaliado. A apresentação pessoal, não muito feio, mas também não pode ser muito bonita, sabe? Porque, para um cargo de secretária, eu já cansei de receber ligação de esposas, de diretores e tudo mais, falando, eu confio no meu marido, mas é melhor não abusar. Então, assim, como se a mulher... E o estado social... o estado civil da mulher também. O simples fato da mulher ser solteira, não estar namorando, não estar casada, coloca ela como se ela fosse mais suscetível a um assédio sexual. Então, acho que isso torna muito mais real a questão da diferença que a mulher sofre no mercado de trabalho. Aqui eu não estou falando de suposições, eu não estou falando de coisas que eu pesquisei, eu estou falando de centenas de perfis de vagas que eu já recebi, de solicitações desse tipo. E eu sou mulher, e é muito complicado ter que excluir uma mulher de um processo seletivo porque ela cumpre algum desses requisitos. Ou ter que negociar com o empregador, mostrar por A mais B que não, ela vai conseguir. Quantas vezes eu não tive que discutir com o gestor, falar, pelo amor de Deus, isso não significa nada. E aí eu ter que garantir que a mulher não vai engravidar. Eu já tive que garantir para o empregador que a mulher não ia engravidar. E, gente, se essa mulher engravidasse, eu estava ferrada. Então, assim, eu ia ter que adotar a criança. Eu sei que parece bizarro falar disso, mas é real, acontece, sabe? E aí eu coloquei uma curiosidade. Eu não me lembro nunca de ter ouvido de uma mulher num processo seletivo que ela estava pensando em engravidar. Nunca. Mas as mulheres entram no trabalho e engravidam. Por que elas não falam isso na entrevista? Porque elas sabem que elas vão ser julgadas por isso. E qual que é a frase dos sonhos de alguns empregadores e recrutadores? Quando a mulher fala que no momento ela não está pensando em ter filhos, que ela está focando na carreira. Isso é perfeito. E aí, por que é perfeito, gente? Porque torna a mulher no mesmo nível competitivo do homem. Uma mulher que não está pensando em ter filhos é uma mulher que tem o mesmo nível de dedicação ao trabalho que um homem. Ou seja, será que a responsabilidade de cuidar de uma família é só da mulher? É só inverter os papéis. Por que a hora que a gente entrevista um homem que tem filhos, a gente não faz essas perguntas para ele? Simples assim. Ninguém, muitas vezes, não faz. E se ele fala, por exemplo, eu já tive uma colega que ela eliminou uma mulher de um processo seletivo porque a mulher falou na entrevista que não morava com os filhos, que quem criava os filhos, quem convivia com os filhos, tinha a guarda, era o pai. E ela achou que essa não era uma pessoa de confiança. Quantas vezes a gente entrevista um homem que a guarda dos filhos não está com ele? Quantas vezes a gente julga ele por isso? É esses questionamentos, assim, a gente propôs questionamentos no início. Eu estou lançando informações aqui, propondo questionamentos. É muito fácil falar que a luta da mulher é mimimi, só que a hora que a gente coloca os números na mesa, fica difícil questionar. Então, aí tem um fenômeno acontecendo mundialmente. Se as mulheres em países desenvolvidos, que é o que mostra o relatório, as que têm a opção de estudar e de ter uma carreira, elas percebem que as mulheres que ficam grávidas e têm filhos têm menos chance na carreira, qual que é a fórmula? Se eu quero ter uma carreira, eu vou abrir mão de ter filhos ou eu vou ter menos filhos, certo? E aí tem um fenômeno mundial acontecendo, que em países mais desenvolvidos, por exemplo, na Europa, a taxa de natalidade é muito maior do que na África, por exemplo. Por quê? Porque que em regiões do Brasil como o Sudeste, a taxa de natalidade é muito menor do que no Nordeste? Porque existe um fenômeno acontecendo aí. Quando a mulher ela tem acesso ao mercado de trabalho, quando ela tem acesso à educação, ela percebe que ela tem que fazer uma escolha. A escolha de talvez não ter filhos. Se ela quiser ser alguém, vamos dizer assim, né?
bem entre aspas. Aí eu coloquei também parte do relatório que mostra assim, isso que eu acabei de falar, né? Que quanto menor o nível de educação, maior o nível de casamento com idade mais jovem, até infantil, e maior a taxa de natalidade. Então, é inversa essa proporção. Quanto mais a mulher estuda, quanto mais ela se qualifica, menos ela tem filho. Quanto menos ela estuda, quanto menos ela se qualifica, mais ela tem filho. E a mulher que não tem tantos filhos, ela consegue ir para o mercado de trabalho, ela consegue trabalhar, ela consegue se organizar. A mulher que tem muitos filhos não consegue fazer isso. Ela, muitas vezes, tem uma dinâmica familiar que não permite ela tem, às vezes, nem compensa, né? Ela fala, não, compensa eu ficar em casa do que colocar os filhos para alguém olhar ou alguma coisa assim. Pode passar, já. E aí, gente, como a gente está falando de bolha aqui, e eu trouxe um pouco esse tema, eu queria fechar assim com uma reflexão. Será que simplesmente a gente começar a pensar que a gente, então, tem que brigar pelo mesmo espaço do homem, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se qualificar e olhar só para o nosso contexto, só para a nossa bolha, porque, assim, se a gente está aqui hoje é porque a gente teve alguma oportunidade, algum privilégio. É por isso que a gente está aqui. Se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades que a gente, todas as outras mulheres, elas também têm capacidade, se elas tivessem oportunidade. E aí, assim, qual que é o lugar de mulher? O lugar de mulher é tendo acesso à educação, é tendo acesso ao mercado de trabalho? É. Mas também precisa haver uma compreensão do nosso papel enquanto sobrevivência da espécie. Senão a gente vai sempre impor à mulher essa escolha, e aí o que vai acontecer? Será que vai chegar uma hora que as mulheres vão decidir não ter mais filhos? E aí? Então, assim, é uma coisa meio bizarra de se falar, mas é algo para se pensar. Né? Será que a gente não está impondo à mulher que vá contra um instinto de sobrevivência? Por que a mulher não é mais acolhida pelo fato dela ser aqui, pode ser mãe? Né? Por que a gente fica colocando essa dificuldade na mulher pelo simples fato dela ser mãe? É essa reflexão que eu queria trazer. E aí, assim, talvez a gente que está aqui não se veja muito nisso, né? Não sei. Porque, às vezes, a gente pode ter alguns privilégios que faz a gente não se perceber nesse cenário todo que a gente vem falando. Mas não é porque a gente está aqui que a gente tem que pensar, né? Eu consegui, eu estou aqui, e aí deixa. Não. Quando mais mulheres estiverem onde a gente está, o mundo vai ser um lugar melhor. Né? Quando a mulher não se sentir culpada pelo simples fato de ser mãe, acho que o mundo vai ser um lugar melhor. Acho que é isso que eu queria falar. O estereótipo de gênero, a gente usa... Ele é um julgamento, um preconceito sobre um indivíduo ou grupo excessivamente simplista e muitas vezes não é baseado em nada, não tem um embasamento de fato sobre isso. E a gente perpetua ele o tempo todo, a gente usa ele o tempo todo e às vezes a gente nem percebe que a gente está usando. E a gente conhece o inimigo da igualdade, que somos nós mesmos, a gente amplifica o discurso. E o estereótipo de gênero, ele dita como que a gente deve falar, como que a gente deve agir, como que a gente deve falar, vestir e nos comportar de acordo com o nosso sexo. E ele vai ser decisivo em alguns pontos que eu vou falar agora. E como ele impacta nisso, ele impacta em traços de personalidade. As meninas, elas são moldadas para serem cuidadoras, emocionais, a se relacionar muito bem. Isso, de certa forma, interfere muito nas ocupações que a gente acaba escolhendo. E é uma coisa que até a Leandra e a Isa falou, assim, o atendimento, que é algo muito de se relacionar. A maioria dos profissionais são mulheres mesmo, enquanto os homens eles devem ser super confiantes e agressivos na posição deles. Outro ponto que interfere o estereótipo de gênero é como a gente divide as tarefas de casa. Então, 36% das mulheres dividem suas tarefas de casa hoje. E é interessante do estudo que essa divisão de tarefas ela é baseada no o quão feminina ela é. Se é cozinhar, se é limpar ou cuidar dos filhos, todas as tarefas sempre ficam para a mulher, enquanto os homens ficam com menos.
57% das mulheres dizem ser responsáveis pelo cuidado da casa. E 26% das mulheres se sentem sobrecarregadas com esse acúmulo de tarefa, porque é o trabalho, quando tem filho, é cuidar do filho e ainda cuidar da casa. E elas compartilham isso com os companheiros, mas nem sempre isso muda de fato na vida delas. 22% disseram não pensar em conversar com os maridos, porque para elas essa é a função delas. Então, elas têm que absorver isso. E toda essa jornada dela... E aí, tem alguns dados, só pontuando, tem alguns dados que estão discrepantes um pouquinho da Leandra, porque a Leandra trouxe um cenário nacional. Eu trouxe uma pesquisa que era só com as capitais. Então, eles dizem que as mulheres chegam a trabalhar mais de 13 horas por dia e que é uma média de 5 horas a mais por semana que um homem. E todo esse acúmulo de funções, essa dupla jornada, é um problema social, porque causa índice de depressão e infarto na mulher, ansiedade. Ela se sente culpada por não conseguir cumprir com excelência todos esses papéis que são propostos para ela. Cuidar da casa com perfeição, sempre olhar e dar atenção para os filhos, ou focar na carreira dela. E isso dificulta elas subirem para cargos de liderança também. Dentro da casa ainda, como a gente educa isso, uma pesquisa recente diz que 81% das meninas entre 8 e 14 anos, elas arrumam a própria cama, enquanto 11% dos irmãos, assim. E aí tem dados em cada função da casa, e muitas vezes as meninas têm que cuidar dos irmãos mais novos também, como a Manu falou. E em regiões, em famílias com menos recurso, elas têm que abandonar os estudos para poder cuidar da família. E essa desigualdade começa em casa, no como a gente distribui essas tarefas, os brinquedos que a gente dá para as crianças. Você ainda vai em loja de brinquedo, a maioria dos brinquedos são rosas de menina e são sempre focados no aspecto de cuidar. A panela, o bebê e tudo isso, enquanto os meninos são sempre focados em construção e muitas vezes construir até a autoestima, dar super-heróis, constrói essa autoestima dos meninos e dar carrinho ou coisas de montar que vão construindo e vão ajudando ele a desenvolver o cérebro, enquanto as meninas a gente molda elas para cuidar de casa desde sempre. E essa criação influencia a vida toda e as escolhas que a gente vai escolher de ocupação. Profissões, tipo, por exemplo, associadas ao ato de cuidar, como professor, enfermagem, sempre a maioria são mulheres nesse cargo. E tudo isso só fode o cérebro. Toda essa criação, pode passar, toda essa criação, todo esse molde que a gente é colocado desde que a gente nasce, isso cria um espaço no nosso cérebro, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Chicago, isso cria um espaçozinho no nosso cérebro que quando uma função é passada para a gente, que tem um estereótipo embutido, se eu passo uma tarefa para o homem que é lavar louça, automaticamente essa parte do cérebro é ativa e fala para ele que assim, você não vai conseguir fazer isso, então você vai fazer com a performance muito baixa e vai completar tipo um jeito muito bosta. E do mesmo jeito para qualquer tipo de estereótipo. Um jeito de quebrar esse tipo de coisa é, assim, não escalar. E, assim, tem que falar, a gente tem que falar, a gente tem que apontar os estereótipos que a gente vê, a gente tem que
tentar identificá-los e tentar quebrar isso. A gente tem que ser exemplos de respeito o tempo todo e dar esse direito das outras pessoas falarem também. Então, é muito importante que a gente reconheça esse tipo de coisa. Vou dar um presente para uma menina, qual que é a mensagem que eu estou passando para ela quando eu dou um bebê para ela? Sabe? Quando eu só elogio uma menina pela beleza dela e não pela inteligência ou pela personalidade dela, que mensagem eu estou passando para ela? Então, é muito importante a gente tentar quebrar esse tipo de coisa e experimentar coisas que a gente não fazia e que de certa forma, de menino ou de menina. É assim que a gente começa a quebrar esse tipo de coisa cultural que o nosso cérebro absorveu. E é isso. Falar de coisa difícil. Primeiro a gente vai passar um conceito de empatia com um videozinho bem fofo. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Bom, agora a gente vai falar sobre empatia num ambiente um pouquinho diferente. Eu gostei muito do texto dessa mulher, Megan, e boa parte do que eu vou falar é toda roubada do texto dela. Então, depois eu passo para vocês o link. E ela fala que enquanto os homens não dão um passo à frente, a empatia das mulheres precisa de um pouco de limite. Ainda que todos mereçam amor e compaixão, a empatia das mulheres com homens problemáticos custa caro. Às vezes custa a vida delas, por suportar tanto empaticamente. Então, ela constrói esse pensamento explicando que a mulher foi socialmente construída para dar. Então, ela foi construída para dar atenção, amor, carinho, compaixão, filhos, alimento,
serviços domésticos. E esse ser construída para dar, ele é muito nocivo para a mulher. E aí, quando a mulher ela está num contexto de um relacionamento abusivo, ou ela lida com homens problemáticos, com assédio moral, enfim, e ela fica numa posição de se sujeitar, de não rebater, enfim, de levar isso para um lado um pouco mais nocivo, ela é julgada socialmente. A gente julga mulher de malandro, a gente julga porque, enfim, a sociedade julga, a gente julga. E quando a mulher... Estou tremendo, porque estou nervosa. E quando a mulher ela tem uma abordagem oposta, quando ela é mais dura, quando ela é mais firme, quando ela é menos doce, ela também é julgada. A gente julga a mulher o tempo inteiro. E, assim, a mulher é cobrada por ter mais paciência, por ter mais empatia, porque os homens estão aprendendo. Porque os homens, enfim, a nossa criação toda, tanto a feminina quanto a criação masculina, ela é tóxica, dos dois lados. Então, os homens, eles são problemáticos, tanto quanto as mulheres, em sua criação. Então, os homens sofrem, os homens estão danificados por conta de uma criação tóxica. A gente já está ouvindo falar muito de masculinidade tóxica. E esse assunto está super em alta. E aí, em contrapartida, você vê pouquíssimo incentivo para que os homens mudem a maneira com que eles lidam com esses traumas ou com a forma com que eles são criados. Só se fala que a mulher é agressiva demais, só se fala que a mulher é complacente demais, e não fala do homem. Ninguém fala de como eles estão sendo estimulados a mudar isso. A gente não está aqui à toa e falando ao vento coisas para vocês à toa. A gente gostaria que rolasse uma mudança. O conceito de estar em construção é constante, tanto para homem quanto para mulher. E eu vou compartilhar uma percepção que eu tenho das mulheres, que eu vejo e escuto muito mais mulher buscando fazer alguma coisa. A gente vive numa missão vitalícia de se melhorar de algum jeito. Seja esteticamente, seja intelectualmente, a gente está fazendo terapia, a gente está fazendo curso, está indo em retiro espiritual, a gente faz trabalho ocupacional, a gente faz bordado, a gente faz alguma coisa o tempo inteiro, porque a gente tem uma missão de se melhorar, a gente tem que estar bem, a gente está cagada, a gente tem que estar bem. E o que o homem está fazendo, gente? Vocês conseguem enxergar essa mesma missão vitalícia no homem? O questionamento maior é: por que o homem não mudou ainda? Por que o homem se recusa a se questionar da sua abordagem? Se recusa a mudar, ou pelo menos aceitar que a forma com que ele aborda as mulheres no sexo, no dia a dia, no relacionamento, no trabalho, tá cagada. Nem aceitar rola, sabe? E um questionamento master aqui: por que não teve uma Deseleb ano passado sobre masculinidade? Rolou um boato e não teve nada. A gente fez o ano passado, a gente está aqui esse ano de novo, e eu não sei que dia vai acontecer dos homens falarem: vamos fazer alguma coisa? Vamos falar alguma coisa? Porque acho que a gente não está falando aqui só de mulher, porque a busca pela igualdade é com homem e com mulher. Os dois lados estão na balança. Só que quem está fazendo demais são as mulheres. Até em lutar por igualdade, rola sobrecarga para as mulheres. E aí, quando a gente fala do homem apoiar o feminismo, existe um jeito muito simples de fazer isso, que é falando com homens sobre homens. Fale com homens. Você não precisa
falar sobre o feminismo. Basta compartilhar da sua vivência, de como foi a sua criação, de como foi a sua... de como é, enfim, viver essa cobrança por masculinidade, por, enfim. Converse com os caras. Viu uma piada machista? Façam um favor pra gente. Sejam essas pessoas. Sozinhas a gente não consegue nada. E aí eu fui investigar. Conversei com a Érica, que é a nossa terapeuta aqui. Todas as quintas-feiras a gente tem uma terapia oferecida gratuitamente, bioenergética, só marcar com a Karina na recepção. E aí eu perguntei, Érica, quantas mulheres fazem terapia e quantos homens fazem terapia? Independente de terem continuado ou não, uma vez pelo menos foram, né? E aí a gente tem 27 mulheres e 16 homens. Eu fiquei bem surpresa, eu achava que a gente fosse ter bem menos homens buscando fazer uma terapia. E não que a terapia seja a solução de desconstrução, mas, sei lá, fazer terapia eu acho que é um desafio, assim, falar. Eu acho que é um desafio tanto para mulher quanto para homem falar de si e cavocar as coisas mais tóxicas e mais doloridas. E para encerrar, trouxe 2 frases um pouco difíceis. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Então, espera-se muito que a mulher tenha empatia com o homem quando ele fica nesse lugar de estar aprendendo e não sabe. Só que o oprimido, ele passou pela vida toda sendo oprimido. Muitas vezes sem perceber que ele estava sendo oprimido. E aí, quando a gente começa a pesquisar, estudar e entrar num processo de desconstrução, de repente o oprimido começa a perceber que ele está sendo oprimido. Eu, há pouco tempo atrás, comecei a perceber o tanto de opressão que eu passava. Eu, super privilegiada aqui, também passo por opressões. E aí é um caminho sem volta, porque quando você tira essa venda, fudeu. Você começa a ver machismo em sutilezas. Você começa a ver num olhar, sutilezas, em coisas muito tidas como simples. E isso vai te tomando, assim, de vontade de fazer alguma coisa, sabe? Então, quando a gente escuta o discurso de, poxa, vamos ter um pouco mais de empatia com os homens, porque eles estão aprendendo, muitas vezes a abordagem de, porra, vai se fuder, que porra que você tá falando? Enfim, tenha um pouco mais de empatia, não precisa ser assim. Chama o cara de canto e fala, viu, puta, aquilo que você falou, bad, né? Meio tenso. Honestamente, eu não sei se funciona isso. Experiência pessoal, não funciona. Existe um filtro de empatia que a gente pode ter, que é o que a Isa falou. Com meu pai no churrasco de domingo, eu não vou chegar com os 2 pés no peito. Porque ele não vai entender. Ele vive uma realidade completamente diferente. Mas com vocês que têm quase a minha idade, são um pouco mais velhos do que eu, têm uma vivência diferente, vocês têm acesso à informação, meu pai não tem. Com vocês eu posso ser muito mais dura e muito mais incisiva. Então, não confundam a reação do oprimido com a violência do opressor. Parem de achar que mulher feminista é radical. Parem de achar isso. Parem de ficar olhando só pela reação da mulher. Questionem um pouco as coisas. Pelo fim do stand-up comedy, pelo amor de Deus. Brincadeira. E mais uma frase. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. É basicamente a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio. Então, resumindo, passem a questionar um pouco mais a posição masculina. A gente não está aqui à toa. Não é para ir embora e esquecer de tudo que a gente falou.
A gente está falando isso porque a gente se sente incomodado. Não é só aqui, é fora daqui, é ali no ponto de ônibus, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É eu pagando a conta, minha e do meu namorado. É o tempo inteiro. A gente sente o desconforto. E não é à toa. Então, por favor, homens, façam alguma coisa. É o que a gente espera. E aí, para encerrar, tem esse trecho de uma música do Arcade Fire que diz: bem, se você não tem certeza, é melhor prevenir do que remediar. E eu acho que ela cabe bem no dia de hoje, porque casa com o discurso de todas nós aqui que falamos, que tem a parte do eu não sei se eu posso falar isso, né? Quem chega nesse questionamento já tem até uma mente desconstruída, né? Porque está se questionando, será que eu posso falar isso? Então, se a gente não domina, às vezes, uma situação por completo, se a gente fica inseguro, se dá uma vergonhinha quando vai falar, assim, dá aquela ardidinha aqui assim, o rosto fica meio vermelho, depois que você fala, previne. E eu acho que dentro do contexto social, a prevenção tem a ver com a busca da informação. A gente não dá mais. Falei isso, vou repetir, não dá mais para a gente achar que o jeito que tá tudo bem. Então, a gente tem que cutucar. E seja assim, cutucar o contexto que a gente está e tudo mais, assim. Então, tenha certeza sobre as coisas que você defende, as bandeiras que você levanta, o que você acredita e vá atrás disso. Vá atrás, independente de onde você está, independente de como você chegou ali e como você quer construir. Vai atrás. Não acho que é o suficiente, não acho que o que te deram até hoje é ok. Então, acho que é o que a gente mais quis falar hoje, o que a Mônica falou. A gente não está aqui só para falar com mulheres. Tenho certeza que 50% desses slides, a maioria das mulheres já sabem. Se elas não sabiam os números, os dados, elas sentem em algum momento. Em algum momento sente. E isso é desde que a gente é muito criança. Então, é o pensamento coletivo, é a gente sincronizar as coisas e tentar mudar. E se mudar, para muitas pessoas mudar aqui, às vezes é pouco, ou as pessoas não sentem que mudar aqui é relevante, São 85 pessoas, mais ou menos, aqui na Audaz. Imagina que cada dessas 85 pessoas moram de 3 a 5 pessoas dentro de casa. E aí, quantos contatos essas pessoas dentro de casa têm fora isso? Se você tem um primo, uma prima, que você pode chegar e falar uma coisa simples para ela, tipo, nossa, como você é corajosa, e você mudar a realidade daquela menina por isso, que da hora, é essa a ideia. É por menor que seja, por menor que a gente considere, mas já é importante.